Começa agora o podcast Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Olá, você está ouvindo o Vozes que Conectam, o podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio, trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil e ou trabalhos individuais, que impactam no fomento, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre assédio. Sou Renata Sampaio, uma das apresentadoras do Vozes que Conectam, e hoje recebo a Camila Rufato Duarte, advogada formada pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em Direito das Mulheres e em Direito do Trabalho pela PUC Minas, idealizadora do Direito Dela, a maior rede de informação e impulsionamento da advocacia feminina do Brasil, palestrante e consultora nas áreas de gênero, diversidade e combate ao assédio, capacitadora da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, diretora institucional da Comissão de Enfrentamento a Violências contra as Mulheres da OAB Minas Gerais, coordenadora do projeto social Dia da Magia, foi líder do Comitê de Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas do Grupo Mulheres do Brasil Juiz de Fora. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Abro espaço aqui para você com a seguinte provocação. Mas, afinal, o que é assédio? Oi, Renata, boa noite. Eu que agradeço profundamente o convite. É um prazer estar aqui falando desse assunto que é delicado, mas que eu gosto muito de falar, porque a gente tem que abordar isso cada vez mais, né? E achei ótima a sua introdução, perguntando o que é assédio, justamente porque a gente vê uma confusão terminológica, né? Especialmente agora, a gente está em finalzinho de janeiro, o carnaval está aí. Muitas das vezes, aquilo que a gente vê na mídia, aquilo que a gente vê nas redes sociais, como assédio, na prática, juridicamente, a gente não chama de assédio. Então, eu vou explicar para ficar um pouco mais claro, né? Isso de, por exemplo, eu estou numa festa de carnaval, eu estou no meio do bloquinho, e aí vem alguém e, sem a minha permissão, tenta me beijar, tenta me encostar, tenta me agarrar de uma forma, né, sexual. Isso é crime, mas não é o crime de assédio. Nesse caso, é o crime de importunação sexual. Então, ele está lá no nosso Código Penal, 215A, importunação sexual é esse tipo de situação. Agora, o assédio dentro do direito é uma outra situação que acontece dentro do ambiente de trabalho. E aí, existem duas formas de assédio, né? O assédio sexual e o assédio moral. Então, acho que é importante a gente, de cara, já diferenciar essas duas questões, que aí as coisas ficam um pouquinho mais claras. Então aproveita e conta um pouquinho pra gente. Então, o assédio que a gente mais fala, o que a gente mais vê sobre é o assédio sexual. E aí eu acho interessante, antes da gente entrar no assédio sexual, e claro, né, homens e mulheres podem ser vítimas de assédio sexual, mas nós sabemos que a grande maioria das vítimas somos nós, mulheres. E então é importante a gente dar uma olhadinha um pouquinho para trás e entender esse contexto, né? Porque toda questão jurídica, toda questão que a gente traz enquanto legislação, ela tem uma justificativa histórica, social, psicológica. Então, existir essas legislações tem muito a ver com a nossa cultura. E como é que é a nossa cultura? Não só no Brasil, né? Mas a cultura de uma forma geral. É uma cultura machista, que, em geral, coloca os homens em um lugar superior às mulheres e muitas das vezes limita as mulheres a espaços que não são espaços de poder e de trabalho, né? Então, geralmente, a gente vê lá atrás quando a gente brinca, né? As meninas brincam de casinha, de boneca, de arrumar casa, de ser mamãe. Já os homens, os meninos, né? Brincam de super-herói, brincam de carro, brincam de outras coisas que naturalmente vão passando mensagens. Quais são essas mensagens? Que esse lugar de descobertas é dos homens e o lugar da casa e do cuidado é das mulheres. A gente teve até a redação do Enem, né, recentemente, que falou também da importância do cuidado doméstico, enfim. Então, olhando sob essa perspectiva,
social, nós mulheres também, historicamente, muito recentemente, entramos de fato no ambiente de trabalho, né? Até hoje a gente lida aí com diferenças salariais muito grandes, com muitas questões que sinalizam esse afastamento nosso no lugar de trabalho. Então, a gente percebe que muitas das vezes nós estarmos nesses espaços de trabalho, de poder, sinalizam talvez que a gente estaria roubando ou ocupando espaços masculinos, né? E aí, naturalmente, isso abre brechas para alguns tipos de comentários. Então, assim, aqueles comentários de isso não é trabalho de mulher, de mas mulher não serve para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, assim, trabalhos, especialmente trabalhos que historicamente foram majoritariamente ocupados por homens, então questões relacionadas à engenharia e essas áreas que a gente olha de fora, a gente fala, não, são masculinas. Não são, né? A gente precisa de quê? Para fazer o trabalho das nossas mãos, né? Da nossa intelectualidade, e nós temos da mesma forma. Eu falo sempre que já tem uma neurocientista, não me lembro o nome dela, que ela chegou a pesquisar os cérebros de homens e de mulheres para ver se realmente tinha diferença, né? Porque a gente vê muito isso, assim, homens falando que, isso eu não consigo fazer. E muitas das vezes nós mulheres ficando, ele não consegue mesmo, você sabe como é que é homem. E ela estudou o cérebro para ver. Então, contextualizando essa situação inteira, né? Entendendo que nós mulheres somos muito colocadas nesse espaço doméstico e não de trabalho, quando a gente ocupa esses espaços, muitas das vezes nós ou somos reduzidas a nossa aparência. Então, a gente fala aí de objetificação da mulher, né? Então, a gente é só o nosso físico. Tanto é que tem muitas questões também, muitas críticas, né? E eu que trabalho com essa parte de compliance de gênero em empresas, a gente questiona muito a importância da foto, a importância da imagem. Geralmente ela é muito mais cobrada de nós mulheres. Os homens, eles envelheceram bem, não, fulano tá ótimo, agora quem tem que estar sempre maquiada e arrumada somos nós. Nesse lugar de objetificação da mulher, né, do nosso corpo, do nosso rosto, de nós, né, enquanto seres humanos mesmo, muitas das vezes é nesse lugar que algumas pessoas, especialmente homens, se autorizam a nos assediar sexualmente. E no lugar de ela não é tão capaz, ela não dá conta, que autoriza a nos assediar moralmente. Camila, você está falando nós, mulheres. Só mulher pode ser vítima de assédio? Como eu disse, não. Tanto assédio sexual quanto assédio moral pode ter como assediadoras mulheres, né? E pode ter como assediados homens ou em situações homoafetivas também. Pode acontecer, ou então duas mulheres, né? A chefe assediando moralmente a subordinada, todas as configurações são possíveis. Mas, como eu disse, como eu contextualizei, né, a realidade, os números mostram, e aí eu trouxe alguns dados aqui para falar sobre isso. Que legal. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, apresentou o dado que 46,7% das mulheres brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho no ano anterior. Então, não era tipo na vida. 46,7% é quase a metade das mulheres brasileiras. Assédio sexual. E também o Fórum Brasileiro mostrou que 97% das mulheres vítimas de assédio no trabalho não denunciou o crime. E por que elas não denunciaram o crime? Porque geralmente... Já imagino. Porque, Renata, que não denuncia medo, o crime, né? A gente tem medo. Exato. Porque aí, se vítima de assédio sexual, as pessoas acham que assim, nossa, mas ela devia estar dando mole para ele. Ou então, nossa, fulana se acha, será que ele... Olha só, ela nem é tanta coisa assim. Ou ele não quis ela e ela tá querendo agora vingança, porque tem muito esse estereótipo da mulher vingativa, da mulher que quer acabar com a vida do homem, né? E aí, quando... Oi? Não, é isso, é isso. E aí pode me interromper, porque se deixar eu não paro de falar um segundo. Mas... E no assédio moral, claro, os números são um pouco menos discrepantes, né? Tem muitos homens também que sofrem assédio moral, mas a gente sabe que as vítimas são, sobretudo, mulheres. Todas as mulheres?
da mesma forma? Não. Porque a gente sabe que quanto menor a escolaridade e os cargos ocupados, né? Mulheres pretas, mulheres trans, o Dia da Visibilidade Trans foi anteontem. Então, todos esses recortes que a gente chama de intersecções, né? São as interseccionalidades. Todas as mulheres sofrem com machismo? Sim, algumas não percebem, mas todas sofrem. Mas tem mulheres que, além do machismo, lidam com racismo. Tem mulheres que, além do machismo e do racismo, lidam com capacitismo, que são mulheres com deficiência, né? Além dessas, ainda tem mulheres trans. Além dessas, ainda tem mulheres que lidam com etarismo, que tem muito isso também. O homem vai ficando maduro, cada vez mais inteligente. Agora, a mulher envelheceu, tá velha, ela não deve mais saber o que tem que fazer. Então, até essas questões têm os recortes, né? Então, a gente tem que entender que, por exemplo, uma estagiária, a chance dela ser assediada sexualmente é maior do que a da CEO. Por quê? Por questões de poder, de hierarquia. Então, a gente entende que nós mulheres somos as maiores vítimas? Sim. Mas a gente tem que entender também essas intersecções, lugares de poder e todos esses recortes. Uma questão que eu acho muito interessante, Renata, em relação a isso também, é o fato de que nós mulheres mesmo fomentamos discursos que fazem com que haja desconfiança relativa a outras mulheres. E eu digo assim, nisso a gente tem que aprender muito com os homens, porque eles são unidos e nós não somos. Então, quando uma mulher fala que é vítima de assédio, a primeira a questionar geralmente é outra mulher. É em tudo, Então, né? assim, Até no machismo, né? A gente julga a primeira mulher. a gente julga a primeira mulher. E assim, aí a mulher promovida, todo mundo fala, ai, mas já? Deve ter saído com alguém. Você foi promovida tão rápida assim, toda bonitinha. Você vê como é que ela vem trabalhar? Toda arrumada, aposto que tá querendo, aposto que tá dando mole pro fulano, aposto. A gente fomenta esse discurso que, no final das contas, volta para nós mesmas, porque a gente está todas no mesmo barco, né? Então, assim, algumas em situação mais vulnerável, mas estamos todas sofrendo esse tipo de julgamento e de comentários, né? Que geralmente vem como brincadeirinha, piadinha, uma gracinha, mas às vezes são muito mais ofensivos do que eles poderiam parecer. Aí, a gente está numa situação que eu me questiono, né? E aí, como que a gente previne e combate o assédio? Eu acho que falando dele, falando que o assédio acontece dentro de espaços de trabalho. Então, assim, só dentro de espaços de trabalho, não. A legislação, inclusive, eu vou trazer uma definição aqui de assédio que eu acho uma definição muito legal, que é uma definição da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que fala que o assédio é um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças de tais comportamentos e práticas que se manifestam apenas uma vez ou repetidamente e que objetivam causar ou são suscetíveis de causar danos. E aí, atenção, danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, incluindo a violência ou assédio em razão de gênero. Então, por que eu pedi para focar? A gente está no Janeiro Branco também, que fala sobre saúde mental. A gente tende a diminuir, a sociedade tende a minimizar as violências que são acontecidas, as violências psicológicas, né? Então, assim, se foi um tapa, se foi uma violência sexual que deixou marcas, ainda há uma validação a mais. Agora, se é uma violência econômica ou psicológica, é colocado como, ai, mas fulana tá exagerando. É assim mesmo que funciona. Ela tá achando que é especial. Ela tá achando... Então, assim, isso é importante. E o assédio acontece dentro do ambiente de trabalho. Lembra que a gente tinha comentado? Isso é o que a lei prevê. No entanto, a jurisprudência vem entendendo que pode acontecer assédio também em outras duas situações. Porque por que coloca no assédio no ambiente de trabalho? Porque geralmente tem essas relações de hierarquia, ou mesmo relações que não sejam de hierarquia, relações de grupo, mas que são um pouco engessadas e muito específicas.
Mas quais as outras formas, além do trabalho? Onde é que aconteceria mais casos de assédio? Em situações onde também há esse exercício de hierarquia. Do líder religioso com a fiel e do professor com a aluna. Então, toda a legislação atinente a assédio, a jurisprudência entende que pode também refletir nessas duas situações. E aí, na hora que eu falei, né, do assédio, é só hierarquicamente que acontece? Ou seja, só se o meu chefe for começar a dar em cima de mim, ou só se ele começar a me assediar moralmente, é que de fato acontece um assédio? Ou isso pode acontecer Eu acho que entre pode. pares? Eu acho. Pois é, pode, pode. Só que uma coisa, e agora um momento jurídico, né? Que é interessante é o seguinte: uma mesma situação pode repercutir juridicamente em mais de uma esfera. Então, você lembra que a gente fala assim: ah, isso aqui é crime. Crime é a esfera penal. Ah, isso aqui é uma questão de dano moral. Dano moral é na esfera civil. E também administrativamente. Administrativamente, por exemplo, tem uma empresa, aconteceu um caso de assédio sexual ali. Esse caso de assédio sexual que aconteceu na empresa, ele pode ter um reflexo penal, se ele estiver enquadrado como crime de assédio sexual, que o crime de assédio também é só o crime de assédio sexual. Moral não é considerado crime e nem todo assédio sexual é crime. Por quê? O que o Código Penal prevê para que seja configurado crime é que tenha hierarquia. Ah, mas eu acabei de falar que mesmo em situação de pares é assédio. Não vai ter repercussão criminal, mas pode ter dano moral dentro da esfera trabalhista ou dentro da esfera civil. E também administrativamente, por exemplo, a empresa vai ver que aquela colega está assediando moralmente a outra colega, embora sejam do mesmo nível hierárquico, e vai demiti-la por justa causa, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o mesmo fato pode ter várias repercussões, criminalmente, na esfera trabalhista, na esfera civil ou administrativamente, na empresa ou no estabelecimento, entendeu? Então, é importante a gente conseguir diferenciar. É um pouquinho complicado, a gente entra um pouquinho mais na parte jurídica, né? Mas eu acho que é interessante para a gente entender como é que essas situações acontecem, quais as repercussões jurídicas que elas podem ter. Nossa, é tudo muito interessante e vai, parece que soltando várias dúvidas, né? A gente Vão vai abrindo conversando, abinhos. vai abrindo bullets, assim, tipo, tá, e aí? Você falou da esfera administrativa. Aí, os meios disponíveis, ouvidorias, canais de denúncia. Fala um pouquinho para a gente sobre essa forma, né, de resolver o assédio, né, de forma administrativa. É a forma melhor, a forma menos revitimizadora e a forma mais inteligente do ponto de vista empresarial. Por quê? Porque uma funcionária, um funcionário que está sendo assediado, que está sofrendo qualquer tipo de violência que seja dentro do ambiente de trabalho, não vai ter o seu potencial aproveitado pela empresa. Aquela pessoa pode sofrer ali, com isso demandar judicialmente, isso pode trazer vários danos para reputação da empresa, enfim. Esse é muito meu discurso enquanto profissional de compliance, né? Porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas, das empresas, né, não consegue entender o aspecto humano da importância de se implementar um canal de denúncia, de fazer um compliance na empresa, de fazer mesmo um mapeamento geral para ver se aquela empresa ela está atendendo satisfatoriamente tanto as previsões legais, né, relativas ao assunto, quanto tendo acolhimento, humanidade, diversidade. A diversidade também, além dela ser uma estratégia fomentada pela legislação, enfim, ela é uma estratégia que
como eu disse, é uma estratégia de inteligência por parte da empresa, porque assim, um grupo de decisão diverso, ele tem respostas mais diversas mesmo para os problemas. Então, assim, uma bolha, um grupo que vive na mesma bolha, que sempre teve aqueles mesmos estímulos ali, ele não vai ter uma diversidade de soluções que um grupo diverso pode ter, com vivências diferentes, né? Uhum. Então, primeiro ponto é esse. Entender a importância de fazer isso dentro da empresa. Mas hoje a gente tem, inclusive, muito recentemente, uma legislação, a Lei 14.457, se eu não me engano. Mas é uma lei que a gente chama de Emprega Mais Mulher. É uma lei de 2022, muito recente, que ela traz parâmetros relativos à parentalidade, porque hoje em dia a gente também não fala só em maternidade, porque a gente traz a responsabilidade para ambos os genitores, então não é só licença paternidade, licença maternidade. Inclusive a gente está vendo aí os projetos de lei para equiparar para licença paternidade, ela também tem o mesmo prazo da maternidade, porque isso também dá um recado para a sociedade, né? De que o filho é de responsabilidade de ambos os genitores. Mas, voltando, a gente tem essa lei que ela traz muitos esses aspectos, mas ela também tem um capítulo só para assédio. Só para assédio. E ela estabelece que todas as empresas do Brasil que têm CIPA, essas empresas, a partir do momento em que a lei entrou em vigor, essas empresas elas teriam que ter capacitações anuais relativas ao tema assédio. E, além disso, um canal de denúncia, não só um canal de denúncia, né, Renata, mas um canal de denúncia treinado para receber aquele tipo de denúncia e para apurar aquele tipo de denúncia. Porque o que a gente vê, muitas das vezes, coloca o canal de denúncia ou usa a própria ouvidoria falando que é aquilo ali, mas no final das contas, cumpriu o requisito legal, mas não é efetivo. Uhum. Então, qual que é o sentido? Aquela situação de assédio, ao invés de ser resolvida ali, porque geralmente a pessoa que assedia, ela não assedia só uma pessoa. Geralmente é um comportamento padrão em relação a várias pessoas. Então, para a empresa é interessante identificar aquele problema, né, e resolver, que seja com uma notificação, que seja com uma suspensão ou que seja até com uma demissão. Uhum. Mas a gente não vê, infelizmente, isso. Espero que agora com a legislação, com Emprega Mais Mulher, que obriga isso, né? Então, às vezes, o Ministério Público mesmo notifica, empresas que têm muitas demandas judiciais relativas à assédio, também o MP costuma notificar, mas ainda é uma coisa que está começando e as empresas precisam entender a importância de abordar esse tema, não só cosmeticamente, mas efetivamente. Inclusive, o termo CIPA, que antes era Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, agora, com essa lei, muda para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, é uma conquista bem legal. É muito legal mesmo. Vamos lá, vamos exemplificar o que é assédio e o que não é? Sim, a gente trouxe todo o conceito teórico, enfim, mas na prática, né? Para eu saber quais as situações que são de assédio. Vamos começar pelo assédio sexual? Vamos. Esse assunto é polêmico, hein? É o mais polêmico, então eu começo por ele mesmo, que aí depois eu dou uma maciada. A situação é a seguinte: primeiro, né? Quando a gente pensa no assédio sexual, o que a gente pensa? No toque, não é? Automaticamente a gente pensa, não, alguém me encostando, alguém me tocando de alguma forma. Mas aí eu vou te trazer uma provocação, eu vou te perguntar agora, Renata, vou te colocar em uma enrascadinha. A gente hoje tem muitas empresas que são 100% digitais, né? Pessoas que trabalham 100% do tempo em home office. Então, essas pessoas estão livres completamente de serem vítimas de assédio sexual? Eu tenho certeza que não. Exato, exato. Então, o que isso nos mostra? Que o assédio sexual não necessariamente precisa de toque. E como é, então, que eu poderia estar sendo assediada sexualmente sem que ninguém me encostasse? Porque o assédio, ele tem vários vieses, né? Eu acho que, assim, a situação fica muito mais explícita, às vezes, com toque físico, mas às vezes não começa aí, ou às vezes não passa daí também, o que não quer dizer que não seja uma situação grave. Então, é o seguinte, vamos colocar uma situação hipotética. Existe uma empresa 100% digital.
Eu vou entrar na videochamada para conversar com o meu colega e ele tá nu. Ai, desculpa, foi engano, é porque não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Aí, daí a pouco, ele começa a mandar mensagenzinhas para mim, me chamando de meu bem, de linda, me elogiando. Por isso que quando eu vou fazer os trabalhos nas empresas, uma das primeiras coisas que eu falo é o seguinte: olha, por mais que você tenha relações de amizade, muita intimidade com as pessoas que estão ali, deixa essa intimidade para fora do trabalho. Enquanto você estiver dentro do ambiente de trabalho, não presuma intimidade com as outras pessoas, porque tem gente que chama todo mundo de meu amor. Muita gente pode não se importar. Às vezes, para você, pode não ter nada a ver. Mas, às vezes, para outra pessoa, isso pode ser uma situação completamente constrangedora. Então, na dúvida, vamos lembrar que aquilo é um ambiente de trabalho, né? E aí, as pessoas acham, às vezes, que estão numa intimidade, começa a seguir no Instagram a colega de trabalho. Aí a colega de trabalho, agora nas férias, viajou, postou uma foto. Aí começou a reagir dos stories dela com foguinho. Sabe? Foguinho, coraçãozinho. Nossa, como você tá linda. Nossa, ficou linda com essa roupa. Renata, você, né? Eu sou casada também, você também é casada. Mas mesmo que não fôssemos, a pessoa sabe que existe um relacionamento ali, que você não está interessada e continua fazendo essas gracinhas. Isso é assédio sexual. Isso é assédio sexual. Ah, mas nossa, você nunca viu fulano pessoalmente. Você não ficaria constrangida de todo dia ter que conversar com essa pessoa, que quando você abre seu Instagram, tá ali te mandando florzinha, tá ali te mandando foguinho, nossa, tá linda. E eu tô falando tá linda, né? Porque muitas das vezes os comentários porque são os de um nível muito comentários mais estão para baixo. baixo, né? Exato. Eu ainda tô num lugar assim. E todas as vezes que eu vou dar palestra sobre esse assunto, eu descubro novas formas de flerte virtual. Porque eu falo que tem 14 anos que eu tô fora do mercado, então eu não sei como é que funciona, né? Aí todas as palestras tem alguém falando: ah, mas diz que a luazinha também, se enviar, quer dizer interesse. Eu falo: gente, que lua? Aí eu vou caçar nos emojis da lua para ver, porque diz que a lua tem uma carinha de. Aí eu vou aprendendo também Eu tô por outras fora formas. também dessas. Então, se eu Pois estiver saiba que recebendo se te algum mandarem assédio uma aí. lua, diz que a lua tem uma carinha meio se querendo, assim, sabe? Então, mas cada vez é Pô, é uma descoberta. bem Teve uma vez que foi criativo, né? O maravilhosa. Teve uma brasileiro é vez que foi criativo. maravilhosa. Teve uma vez que foi maravilhosa, que eu falei do foguinho, porque eu falei, não, foguinho todo mundo sabe, né? Tá mandando foguinho. Aí tinha uma mulher lá atrás que ela falou, ah! Assim, foi muito espontânea, ela falou, ah, então foguinho significava isso? Aí eu não sei se era ela que estava mandando foguinho sem saber o sentido, ou se ela que estava recebendo foguinho, enfim. Mas então, gente, já fiquem avisadas, foguinho denota segundas intenções. Não fiquem Sim, enviando para por as favor. pessoas, né? Aham. Não é adequado, especialmente em Não. situações de trabalho, tá? Insinuações explícitas ou insinuações implícitas. Então, nós duas entramos na sala e eu falei, nossa, Renata, essa cor ficou tão bonita para você. Mas assim, aquele dia que você estava com tal cor, com aquele decote, eu acho que você estava muito mais bonita. Porque não é adequado. E aquilo, muitas das vezes, quando a gente fala isso, fala, nossa, que mimimi, não pode mais elogiar. Nós, adultos funcionais, entendemos muito bem o que é um elogio com a intenção de. Na hora que você entrou, eu falei, nossa, a franjinha, adorei. Você entende o que é um elogio e o que é uma insinuação. Ah, O sim. que é um comentário que tem, ou mesmo um elogiozinho, ou uma brincadeirinha de cunho sexual. Uhum. Só que o problema é que muitas das vezes esse tipo de comportamento foi tão naturalizado socialmente que se a gente acha ruim, a gente ainda é vista como tipo assim, nossa gente, mas assim, ele estava elogiando ela, agora não pode fazer mais nada. Agora, infelizmente, não pode. Só que é aquilo que eu volto a falar, na dúvida, não faz. Ah, e sempre tem. Geralmente as empresas têm um engraçadão, um piadista. E aí as piadas, às vezes, têm conotações de cunho sexual. Às vezes acontece também de em uma sala terem vários homens e uma mulher ou outra trabalhando. E aí aqueles caras se sentem donos da sala e começam a mostrar vídeos inapropriados, começam a contar da vida sexual ou de
Já aconteceu Fazer em várias comentários situações. indelicados, né, no geral. Completamente. Então, assim, nesse caso específico, não chega a ser um assédio sexual, né? Mas é um comportamento de cunho sexual da parte deles que gera um constrangimento Uhum. que pode sim ser punido pela empresa de alguma forma, deve ser punido pela empresa de alguma forma, que gera um constrangimento. E aí, para a gente pensar no assédio sexual, né? Eu comecei a trazer alguns exemplos aqui, mas existem duas formas de assédio sexual. Aqui, existe o assédio sexual e o moral, mas o sexual pode acontecer de duas formas. Um é por chantagem e o outro é por intimidação. Qual que é o caso de chantagem? Diretamente eu tenho interesse em fulana ou em fulano, e aí eu começo, de fato, a fazer propostas, propor um tratamento diferenciado caso aquela pessoa saia comigo, oferecer benefícios. Então, olha, se você sair comigo, sabe aquela vaga ali, eu posso te indicar, sabe aquilo ali? Então, isso é muito direto, né? Eu tô chantageando aquela pessoa de alguma forma porque eu tenho interesse sexual diretamente nela. Agora, a intimidação é um pouco mais profundo, porque não necessariamente existe um interesse sexual direto naquela pessoa. Mas, geralmente, essa pessoa brincalhona, ai, fulano é tão carinhoso, chega e abraça todas as mulheres, aperta e põe a mão na cintura, muito carinhoso. Não é carinho isso. Né? No mínimo, é um comportamento inadequado, mas pode sim ser uma conduta assediosa. Esse tipo de comportamento gera situações constrangedoras, que mostram geralmente esse exercício de poder, sabe? Então fala, não, fulana, vem aqui e pega a mulher pela cintura. Não necessariamente ele quer alguma coisa com ela. Ele não está diretamente tentando algo com aquela pessoa, mas é uma necessidade de se mostrar um exercício de poder mesmo. E a gente vê isso acontecendo muito, né? Mas aí, entendido que existem essas duas formas de assédio sexual. Outros exemplos. Como eu disse, sem contato também pode ter assédio, mas o contato não autorizado, obviamente, é uma situação de assédio. Então, assim, sempre tem aquele colega, muitas pessoas vão eu tô aqui trabalhando, aí chega o colega por trás, começa a falar aqui perto do meu ouvido, põe a mão no ombro, se não tem encosto, passa a mão no cabelo, esse tipo de contato. E a gente sabe exatamente diferenciar quando é uma situação que não aconteceu e quando é um tipo de conduta que está te intimidando, que está te constrangendo, né? Então, novamente, as insinuações explícitas, assim, nossa, Renata, chegou hoje com esse batom vermelho, você estava querendo mesmo chamar minha atenção, a gente pode sair depois, ha, ha, ha. Aí todo mundo ri, René, tá querendo alguma coisa. Aí, de novo, ele vai, aí você deu uma risadinha para não ficar de chata, ele manda uma mensagem pelo WhatsApp. Aqui, tô em tal lugar assim, assim, vamos? Você fala não. Aí eu falo, gente, depois do não, tudo é certo. A pessoa já deixou clara a intenção dela. E aí tem um problema muito, muito grande também, que a gente tem uma cultura de achar que a mulher se faz de difícil. Então, eu descobri, inclusive, que existem alguns homens que falam que existe a teoria dos 3 nãos. Que você só pode desistir depois de tomar 3 nãos. Aí eu falei, vai nessa teoria pra você ver, se daqui a pouco você não tá lá no RH recebendo a demissão. Sabe? Porque eu falo que a autoestima ela tem que estar muito maravilhosa pra você achar realmente que a pessoa te falou não 3 vezes só para fazer joguinho. Eu falo, gente, nem tempo a gente tá tendo mais para isso hoje em dia, né? Verdade. Não tá tendo tempo para fazer joguinho. Mas outra questão, né? É pressão para encontros mesmo. E aí começam a entrar situações mais graves e mais evidentes do assédio. Então, olha, se você. Vamos sair? Não. Vamos sair? Não. Manda flores. Ai, tava só sendo um cavalheiro. Mas a pessoa claramente não, sabe, não tá querendo aquilo. Ó, vamos sair hoje? Ou então começa a fazer o seguinte, isso é uma estratégia muito comum também. Eu tava querendo discutir esse relatório com você hoje, mas vamos almoçar? Aí a gente me explica melhor. Passa aqui em casa com o relatório, porque eu tô precisando de resolver isso para amanhã. Vamos jantar então? Tomar alguma coisa? Aí quem sabe você... E às vezes, especialmente sendo uma situação hierarquicamente inferior,
a mulher se vê numa situação, tipo assim, se eu não for, posso perder meu emprego, e aí daí o negócio vai só despencando, e aí pode começar a, de fato, chantagens no sentido de, olha, se você não fizer isso, você vai perder seu emprego. Ou ameaças que podem ser explícitas ou podem ser veladas, né? Então, tudo isso é assédio sexual. Ok? Entendi, Alguma mas e aí, como que eu faço para provar isso? E agora, me conta. Já vou explicar como é que você faz para provar tanto o assédio sexual quanto o moral. Mas vamos trazer exemplos também do assédio moral, que aí eu Ah, é explico verdade. como é que prova todos eles, tá? O assédio moral é mais delicado ainda, porque como a gente disse na última gravação, né? Toda violência de cunho psicológico ainda é vista como exagero. E aí eu posso trazer um recorte interessante. A gente está falando muito de mulheres aqui, mas homens costumam naturalizar o tratamento degradante. Então, um fica xingando o outro, fica fazendo piada em relação à aparência do outro, piada de cunhos LGBT-fóbicos, então se o colega de trabalho é homossexual, ou piadas racistas, piadas gordofóbicas. E os homens, muitas das vezes, acham que por ser homem, se eu reclamar, eu vou ficar parecendo que eu sou fresco. E deixa, e deixa, e deixa. Só que, assim, isso afeta o psicológico da pessoa. Uhum. E, às vezes, quando a pessoa vai ver, ela já está completamente desestruturada e mal, não fala. Aí, às vezes, se a pessoa não fala que a piada, que o apelido ele só pega quando a outra pessoa não gosta. Sim. Uma das questões que é assédio moral são esses apelidos degradantes. Apelidos que tem, porque geralmente o apelido ele tem o quê? Algum atributo físico como base. E geralmente não são bons atributos, ou pelo menos socialmente não considerados que são bons. Então, não faz. Eu fico falando, gente, qual que é a lógica? Se você gosta da pessoa, se você está trabalhando com ela, se é uma pessoa, por que você vai colocar um apelido degradante? Não faz sentido, sabe? Mas muitas das vezes, por conta dessa masculinidade tóxica, dessa necessidade de mostrar que é engraçado, as pessoas, eles realmente não se abrem, não procuram refletir sobre as próprias ações. Então, esse tipo de comportamento é assédio moral. E muitas das vezes é praticado por homens e também em relação a homens. Então, a gente não pode naturalizar nada que vá te desestabilizar mentalmente. Porque o que de fato é o assédio moral, né? É uma violência psicológica que acontece através de situações humilhantes, degradantes, que geram constrangimento, que ofendem a dignidade do trabalhador, né? Que visam de fato inferiorizar aquela pessoa, desestabilizar mentalmente aquela pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, o que a gente vê muito? Constrangimentos que acontecem, por exemplo, fulano não cumpriu a meta. Realmente, já é o terceiro mês que ele não cumpre a meta. Isso autoriza eu, enquanto chefe, a humilhar essa pessoa publicamente? A começar a gritar com ela em público? Não. Mas eu gritei porque fulano não fez. Não, se fulano não fez, tem várias formas de você resolver isso. Não tá fazendo de forma nenhuma, manda embora. Não tem jeito? Mas você não se autorize humilhar as pessoas sob uma suposta justificativa de que o trabalho não tá bom, não tá fazendo certo, sabe? Então, isso é assédio moral. Só isso? Não. Palavrão constante no ambiente de trabalho, grito. Eu sempre falo, se você gritou, você perdeu a razão. Você poderia estar coberto de razão. Gritou, automaticamente perdeu a razão. Como eu disse, né? Apelidos pejorativos. Não é assim, Renata, eu te chamo de Rê. Todo mundo te chama de Rê. Não é um apelido pejorativo. Mas a gente sabe bem os apelidos pejorativos que existem por aí. Perseguição. Então, assim, eu não gosto da Joana. Tudo que acontece de errado no meu setor, eu falo que é culpa da Joana. Eu reporto para o meu superior tudo como culpa da Joana, porque a Joana não faz, porque a Joana... Todo mundo atrasa 5 minutinhos. A Joana todo dia chega na hora. Atrasou eu faço aquele barraco, anoto, mando pro RH que ela tem que tomar advertência. Então, assim, claramente está tendo uma perseguição em relação àquela pessoa.
Geralmente a perseguição vem junto do isolamento. Então, assim, vou montar uma reunião com a equipe inteira. Não chama a Joana. Ela não ajuda nada mesmo, ela chega atrasada, ela não faz nada. Isso é assédio moral. E a gente acha que as atitudes de assédio, né, tanto sexual quanto moral, necessariamente são atitudes, né? Mas omissões também podem ser assédio moral. Então, uma coisa que a gente brinca muito com isso, mas que no final das contas pode trazer reflexos muito negativos, a fofoca. Você inventa a fofoca de uma pessoa, aquilo roda a empresa inteira, e essa pessoa fica taxada de alguma coisa que às vezes ela até fez, mas assim, aquilo gera um constrangimento num nível desproporcional. Pode ser sim uma situação de assédio moral. Como eu disse, né? Cobranças agressivas, não passo a informação. Então eu quero que a Joana saia, eu não gosto dela. A reunião é às 5, eu falo que a reunião é às 7. Passa a informação errada para prejudicar ela. Percebe? Então, ou então, passei para todo mundo 10 relatórios. Para ela, eu passei 50. Muito desproporcional. Todo mundo eu tô conseguindo que tenha promoção. Tenha promoção. 2 anos eu dou promoção. Joana tá lá 6 anos, não conseguiu promoção. Ela tá cumprindo tudo, né? Porque assim, se for com motivo, com motivo. Agora, sem motivo, cumpriu todos os requisitos? É assédio moral. E uma outra situação que ela, para mim, assim, é uma forma de ferir os direitos humanos num nível, sabe, assim, mais delicado ainda, é o controle de idas ao banheiro. Tem algumas empresas que colocam, assim, você só pode ir ao banheiro 2 vezes ao dia. Ou você só pode ir ao banheiro quando alguém chegar no posto. Acontece se você jogar no Google aí, vocês vão ver vários casos de esses fast food, sabe? Geralmente fica uma pessoa só ai, como é que chama? No meio do shopping, assim, tem só um... Como é que chama aquilo? Você fala da central de atendimento? Não, nos Não. shoppings, às vezes tem uns lugares pequenininhos que vendem casquinha de sorvete, fica só um Ah, atendente. tá bom, sei. A gente chama Aqueles de lugares. quiosque, né? Quiosque, às vezes é um quiosque, e aquela pessoa passa ali a tarde inteira e ela não pode sair para ir ao banheiro. Aí, um desses casos, a pessoa urinou na roupa Nossa, que horror. e teve que ir embora urinado. Depois ela entrou com uma ação por assédio moral e ela ganhou essa ação na justiça. Geralmente isso Entendeu? acontece muito com porteiro também, né? Isso, Portaria. exato, exato. E aí, sobre essas violências psicológicas, né, que muitas das vezes são consideradas menores, mas não são, a OMS, ela tem dados que mostram que os reflexos dessas questões, eles podem ser psicológicos e físicos. Então, a situação psicológica pode reverberar numa ansiedade, num estresse pós-traumático, numa depressão, numa bipolaridade, enfim. E fisicamente isso também traz reflexos. Então você começa a ter gastrite, dor nas costas, tensão muscular, tonteira, sensação de desmaio, sensação de fraqueza física. Geralmente, se você já está passando por uma situação psicológica, de estresse psicológico, né? Burnout também, isso começa a refletir no seu corpo. Nosso corpo é reflexo, né? Então, isso afeta a nossa vida privada. Muitas das pessoas, às vezes, descontam isso no álcool, nas drogas, começam a se isolar socialmente. Então, são reflexos gigantescos e que vão tomando uma proporção cada vez maior. Então, vamos lá. A gente já entendeu o que é o assédio, a gente já teve exemplo. E agora? Como que eu faço para provar tudo isso? Me conta. Então, eu acho que antes de eu querer entender como é que eu denuncio, é importante de eu entender que eu posso denunciar, que eu devo denunciar. Porque a gente sabe que socialmente a gente é muito julgada e muitas das vezes a gente se paralisa diante de uma situação, porque não é esperada, especialmente um assédio sexual, especialmente de uma pessoa que, né, que tá ali, que é um colega de trabalho, enfim. Então, antes da gente entender
que a gente tem formas de provar isso, a gente tem que entender que a gente não tem que naturalizar esse tipo de comportamento, não é assim mesmo, que a gente costuma ouvir, né? Falando, não, mas fulano é assim mesmo. Ele faz isso com todos, a gente deixa para lá, vai deixando para lá até quando, né? E eu falo muito também que a denúncia, ela não é só sobre nós. A denúncia é uma forma, é uma atitude social, porque ela reverbera. A partir do momento que você denuncia, você pelo menos está tentando quebrar um ciclo que pode acontecer com várias outras mulheres, né? A gente aqui no intervalo estava comentando sobre um caso lá em Viçosa, da UFV, onde um professor universitário foi denunciado por uma das alunas, né? E depois apareceram outras várias vítimas, se não me engano, próximo de 8 vítimas. E aí, de fato, a universidade tomou algumas providências, ainda tem questões judiciais, mas assim, algo foi feito. É difícil falar isso, porque é difícil conseguir força mesmo para tomar esse tipo de atitude, né? Eu mesma, quando muito jovem, lidei com uma situação assim na Universidade Federal de Viçosa também, não com esse professor, mas com o outro. Só fui tomar consciência do que eu tinha vivido tempos depois, mas então a gente tem que conscientizar, a gente está aqui para falar disso e para estimular a denúncia, e não só a denúncia, o apoio a quem está denunciando. Porque muitas das vezes a pessoa não denuncia porque ela fala assim, mas vão me julgar. Se a pessoa apresenta isso para você e fala, olha, aconteceu isso, 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 que a gente não ponha panos quentes, que a gente não fale uma coisa que a gente costuma ouvir muito, que é assim, ah, mas ele é uma pessoa boa, ele brinca desse jeito mesmo, às vezes ele se passa um pouco, mas deixa pra lá. Ele... Parar Sabe, de que a gente normalizar, né? pare de normalizar esse tipo de comportamento, porque ele não é normal, a gente não tem que tolerar esse tipo de coisa, tá? E que a gente seja suporte para alguém, se a pessoa vier dividir isso com a gente, ou se a gente perceber que a pessoa está passando por isso, que nós sejamos pessoas a incentivar e falar, olha, vai, que eu vou junto, eu testemunho, eu ver o que aconteceu, porque isso dá força. E a gente tem que criar literalmente, essas redes de apoio, né? Entendido esse primeiro momento, como é que eu denuncio? Gente, sabe isso aqui que a gente não larga para nada? Isso é uma forma de gerar prova válida. Então, como é que eu faço? Muitas das vezes essa troca de mensagens ela acontece pelo WhatsApp, pelo Instagram, por outras redes sociais. Às vezes uma insistência de ligação que pode denotar tanto assédio sexual quanto moral. Você foi dormir numa sexta-feira, 10 horas da noite, de 10 às 3 da manhã, o seu chefe te ligou 12 vezes. Ou é assédio moral, no sentido de ele estar te demandando uma carga absurda de trabalho que não faz sentido, que não estava combinado, desumano, ou ele estava querendo alguma coisa de madrugada com você de cunho sexual. Isso comprova. Outra coisa, eu posso gravar. Se eu faço parte daquela gravação, eu não posso gravar pessoas que não me autorizaram, em situação, mas se eu faço parte daquela situação, eu posso gravar o que está acontecendo. O vídeo, ou posso gravar o áudio do que está acontecendo. A outra pessoa necessariamente precisa saber que eu estou gravando? Não. Não. Algumas vezes as empresas têm câmeras, enfim, mas às vezes elas não têm áudio, então dá para ver verdade. o nível do que está sendo falado. Então, que a gente utilize o celular não só para ficar deslizando o dedinho no Instagram, mas que a gente também possa utilizar isso para se resguardar. Outra coisa que eu indico muito. Ah, não, eu vou então denunciar na empresa. Gente, infelizmente, se você não tem prova, é a sua palavra contra aquela pessoa. Por mais triste que isso seja, é como em qualquer processo judicial. Se você vai alegar alguma coisa, você tem que ter prova. Nem que seja prova testemunhal de outras pessoas que viram aquela situação acontecendo. Tem que ter uma forma de você provar isso. Porque aquela pessoa vai falar que não fez. E geralmente é um homem que tem uma família, que fala: não, imagina, eu sou pai de 2 meninas, eu nunca faria isso. O discurso é sempre muito parecido, sabe? Então, a gente tem que se respaldar disso. Outra questão. Fale com as pessoas que estão ao seu redor, peça ajuda, comente que as coisas aconteceram, sabe? Porque a gente tende a ficar nós com vergonha de algo
que o outro fez para nós. Você não tem que ficar com vergonha de nada. Às vezes, muitas das vezes já aconteceu comigo, assim, não em situações necessariamente de assédio sexual, mas de eu ver olhares, né, de cunho sexual mesmo e questionar, será que, nossa, mas eu não devia ter vindo com essa roupa mesmo, tá muito chamativo, eu não devia ter passado esse batom vermelho, realmente eu me passei. A gente tende a se responsabilizar por questões que não são de nossa responsabilidade. Mas aí juntou provas, entendeu que é isso, a moça do departamento também vai te ajudar, ok, vou denunciar. Eu vou chegar lá, eu, Camila, no RH e falar aqui, o fulano do jurídico me assediou sexualmente, aqui estão as provas, resolva. Eu tenho que colocar isso por escrito e pedir um recibo. Porque senão, aqueles papéis da empresa podem sumir, ninguém vai descobrir que aquilo aconteceu. Infelizmente, poucas empresas estão adequadas, né, à lei do emprego mais mulher e a outras legislações referentes à questão de assédio, e tem, de fato, uma estrutura para receber aquele tipo de denúncia, vai ter uma apuração, vai ter toda a questão do contraditório, da ampla defesa internamente. Infelizmente, até por questão de estrutura física, de pessoal, financeira mesmo. Então, garanta que você tenha como provar, até para se depois você for para a justiça, você fale, olha, eu tentei resolver administrativamente. Mas, olha aqui, eu tenho recibo de que, né, é aquilo, você faz algo por escrito, faz uma cópia, que nem a gente faz nos processos, né, Renata? Faz uma cópia na hora que você vai distribuir lá a ação, você pede uma cópia e traz para casa para comprovar que você distribuiu. Da mesma forma você faz, leva no RH, ou na gestão de pessoas, ou em quem fizer esse tipo de trabalho, ou até mesmo se você for fazer uma denúncia, se ela for por e-mail, você tem a prova que enviou, né? Mas se ela for escrita, no papel, faça uma cópia e peça para a pessoa colocar recebido em 31/1/2024, às 20h13, por tal pessoa. Pronto. Porque assim você tem prova de que, olha, eu denunciei. Se for online, 2, geralmente eles nada dão aconteceu. também um ticket, né? Oi? Se for online, porque tem uns também que eles têm um sisteminha. E aí eles têm um ticket, né? Também salva esse ticket, se Sim, possível, dê print na tela, né? exatamente. Então, assim, resguarde que você tenha como provar depois que você já fez aquela denúncia. Então, são essas Excelente. dicas que eu acho que pode ajudar Excelente. bastante a quem Eu quiser. acho que é muito importante a gente falar sobre o assédio, a gente discutir esse assunto, né? E aí a gente sempre cai, né? Porque o assédio, como você mesma falou, ele tem vários, vai ter vai afetar a vida, né, do assediado, seja do ponto de vista de saúde, físico, mental e até profissional. A pessoa às Sim, vezes vai acabar, isso impacta no trabalho dela, na forma dela se pôr ali no ambiente de trabalho, né? E aí, vamos falar um pouquinho também sobre a Agenda 2030 da ONU? A gente sempre fala sobre isso sim, aqui no Mulheres do Brasil, então acho que seria legal a gente falar sim. sobre um pouquinho desse assunto. Não, com certeza. Tem tudo a ver com o combate ao assédio, né? Porque a Agenda 2030 da ONU estabeleceu algumas ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses objetivos, tem lá 17 objetivos, e o quinto objetivo é igualdade de gênero. Também tem um outro objetivo lá, que é atinente às questões de trabalho, né? A igualdade dentro das relações de trabalho, trabalho amplo. Então, se a gente juntar essas duas ODSs, né? Elas são justamente um dos embasamentos, digamos assim, para hoje. Inclusive, o judiciário brasileiro e o legislativo também, que a gente tem legislações já hoje atinentes ao tema, muito seguindo esse direcionamento dado pela Agenda 2030 da ONU, que também tem tudo a ver com a pauta SG ou ESG, né, como preferirem, que é uma pauta basicamente que traz a importância de outros aspectos que não só o financeiro para o posicionamento e o direcionamento de uma empresa. Então, não necessariamente a melhor empresa é aquela que ganha mais dinheiro. A melhor empresa, ela também tem que ter alguns protocolos que respeitem questões relacionadas à
governança, as questões ambientais, as questões sociais, né? Então, quando a gente coloca as questões de assédio, a gente consegue ter uma interseção aqui bem visível, né, entre governança e a pauta social, porque, como eu já disse, necessariamente as questões de assédio, e a gente vê em várias pesquisas, em vários dados que saem, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um, que mostra que os índices de assédio, eles apontam para o fato de mulheres serem cada vez mais, e eu não digo cada vez mais, eu sou um pouco otimista em relação aos dados, porque eu não acredito que as mulheres antes eram menos assediadas. Eu acredito que agora elas estão denunciando mais. Por isso os números estão aumentando, né? A mesma questão em relação à violência doméstica. Agora a gente está falando de violência doméstica. Mas, né? A Lei Maria da Penha é de 2006, é muito recente, se a gente for ver dentro do âmbito histórico, né, legislativo. Então, assim, eu realmente acredito que os números estão aumentando, mas por conta desse recorte, né, de as mulheres estarem denunciando mais. Então, não é só uma questão de boas práticas empresariais, né? É uma questão de seguir a pauta ESG, a pauta proposta pela Agenda 2030 da ONU. A gente sabe que esse tipo de adequação por parte das empresas tem um reflexo na reputação da empresa, né? O valor reputacional da empresa. E, assim, algumas empresas parceiras ou compradores, até os consumidores hoje em dia, eles antes de consumir de determinada empresa, eles querem saber como é que está aquela empresa em relação à pauta ESG. Eles querem saber se aquela empresa tem algum protocolo interno para manter questões relacionadas à igualdade entre homens e mulheres, a atitudes positivas no sentido de pautas como as pautas raciais, pautas LGBTQIA+. Então, assim, isso hoje tem a ver também com o valor da empresa. Isso reflete diretamente na bolsa, do valor de uma empresa na bolsa de valores. Então, assim, a realidade e ainda mais o futuro. Então, se as empresas elas não se adequarem a isso porque elas entendem a importância, daqui a pouco vai ser porque não teve outro jeito mesmo, que a sociedade já não tolera esse tipo de prática de naturalizar comportamentos machistas, assediosos, misóginos, LGBTfóbicos, racistas e todos esses outros que até então eram naturalizados. Nossa, muito bom. Eu acho que era isso que eu tinha para falar em 3 episódios. A gente poderia ainda falar disso mais 3 horas seguidas, Sim. mas eu espero ter contribuído um Acho que pouquinho. era legal a gente fazer um apanhado, assim, porque a gente ainda tem um tempinho, então se você quiser escorrer um pouquinho mais, fazer um breve resumo. Um apanhadão. Um apanhadão, ou então uma reflexão, talvez uma reflexão também seja legal. Você escolhe, Camila. Tá bom. Eu acho que eu gosto do apanhadão, da lógica de rememorar o que foi falado até aqui. Uhum. Então, gente, primeira questão. Fui muito professora agora, né? Primeira questão. Assédio sexual é diferente de importunação sexual. Isso que acontece no carnaval, que a gente coloca, né? Não é não pode me tocar, não pode beijar à força. Isso também é crime, mas juridicamente é importunação sexual, não assédio sexual. O assédio sexual também é crime, também está lá no nosso Código Penal, mas ele acontece em relações de trabalho. Então, e que tenham hierarquia para ser crime. Embora mesmo que não tenha hierarquia, também podem ter reflexos em outras esferas, como a trabalhista, administrativa, civil, enfim. Esse primeiro ponto, entendidos. Não existe só o assédio sexual. A gente tem 2 formas de assédio: o assédio sexual e o assédio moral. O assédio moral é crime? Não. O assédio moral pode ter outros reflexos, trabalhistas, cíveis, pode. Então, não é porque uma questão não é crime que ela não pode ser punida de outras formas. E uma coisa que eu acho sempre importante dizer também, Renata, é que nem tudo que é moralmente reprovável é crime. Sim, né? sim. Nem tudo que é moralmente reprovável é crime. Então, a gente tem que entender isso também. Outra questão, exemplos de uma forma geral, né? Em relação a assédio sexual. Para ser assédio, não precisa de ter toque. Eu posso ser assediada sexualmente
de várias formas, através das redes sociais, através de uma videochamada, através de mensagens impertinentes, de comentários inadequados, de reações contínuas no Instagram, a pessoa interagindo muito, com comentários também que não são adequados, apelidinhos que podem tanto ter uma conotação sexual ou apelidos que sejam pejorativos, aí já entra na questão do assédio moral. Convite sempre, então lembrar, né? Tem algum interesse? Porque o ambiente de trabalho, às vezes, pode gerar alguns namoros, alguns relacionamentos, algumas amizades, isso é normal. Mas, assim, saber o limite. Não achar que se a mulher te falou não, ela tá fazendo joguinho. Isso é uma coisa completamente ultrapassada. Isso é uma coisa completamente inconveniente, no mínimo, né? Pode até ser uma situação criminosa, no final das contas. A gente precisa Então, reeducar as pessoas, né? Que não é não sempre. Não é não. Depois do não, tudo é assédio. Então, não é mimimi, não é uma besteirinha de agora, não é modinha. Eu sempre falo. As pessoas, às vezes, ficam muito apegadas a comportamentos antigos. Quer dizer que aqueles comportamentos... Ah, porque antigamente não era assim. Ok. Não é porque antigamente era de uma forma diferente que antigamente que estava certo. Se a gente for ver, durante muito tempo, a escravidão foi algo autorizado no Brasil. Quer dizer que era certo? Não. Não é porque estava na lei ou porque não havia nenhuma punição, nenhuma valoração de cunho moral, socialmente, que isso estava certo. Então, assim, eu falo, as pessoas conseguem se adequar àquilo que interessa para elas. Então, assim, hoje em dia, tá todo mundo conseguindo usar o WhatsApp, todo mundo conseguindo usar o Instagram. Mas se atualizar para essas pautas relacionadas a direitos humanos, ao respeito ao próximo. Eu acho que, assim, o que a gente fala de direitos humanos, o que é? É respeitar o outro, na individualidade dele. Não achar que isso é melhor, não destratar essa pessoa, não tratá-la como objeto sexual. Então, eu falo que se as pessoas respeitassem esse básico, a gente não precisaria de tantos recursos legais. Mas, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse ponto de evolução social, né? E aí a gente vai criando e estabelecendo esse tipo de direcionamento, que é importante que os empresários entendam, não como um gasto, mas como um investimento naqueles que fazem a sua empresa existir. Um investimento no conforto emocional deles, para que eles se sintam valorizados, para que eles se sintam ouvidos, para que eles não se sintam diminuídos de nenhuma forma, né? Isso vai trazer resultados diversos positivos para a empresa. Então, é não olhar essas pautas como gasto, e sim como investimento. E continuar fomentando de todas as formas que a gente puder para levar essa pauta cada vez mais longe. Acho que era isso, talvez. Maravilhoso, Camila. Nossa, dá para ficar horas falando sobre isso. Tem muito assunto. Quando você fala, até eu vou fazer agora um comentário, né? Quando você fala, não é gasto, não é gasto, porque você está lidando, você está fazendo mitigando um passivo trabalhista desnecessário, porque pode ter. A gente também tem a questão da retenção de talentos, RH agradece. Tem tanta coisa Isso. que dá para falar. E é tanto assunto, e nossa, ficaria horas e horas aqui debatendo assunto, realmente, porque me agrada bastante o tema. E eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade. Nossa, o conteúdo é sensacional. Foi um prazer aqui receber você, Camila. E agora eu vou ter que encerrar, infelizmente. A gente encerra os 3 A gente episódios ia ter que aqui. encerrar uma hora mesmo, né, Uma hora Renata? ia Que se ter que deixasse encerrar. minha conta, a gente ia para sempre falando. Mas eu agradeço profundamente o convite de vocês. Foram super queridas, super atenciosas. É um prazer estar aqui, né? Eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, daqui de Juiz de Fora. Fui liderança de comitê durante um tempo, por conta dessas milhares de demandas que você leu no início, né? Eu não estou mais na liderança para que outras pessoas possam entrar também, circular pessoal, para ter uma entrega um pouco maior, mas assim, eu sou uma pessoa que acredita muito no Grupo Mulheres do Brasil, me conectei a pessoas maravilhosas, me conectei a vocês através do grupo, né, através de outros contatos que a gente fez também, mas é só agradecer e parabenizar por esse trabalho maravilhoso que está sendo feito de conscientização, que é o primeiro passo para a mudança, né, é conscientizar a população. É isso aí. E você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, acesse o site do Grupo Mulheres do Brasil e faça seu cadastro na página Junte-se a Nós.
O link está na descrição ainda aqui do episódio. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigada. Esse episódio foi gravado em 31 de janeiro de 2024. Foi um prazer estar com vocês, conectando as vozes femininas pelo mundo todo hoje, diretamente de Juiz de Fora. Que privilégio receber a Camila. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil.